construção, na casa aberta, em permanente construção. Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se convidados a entrar com a gente no Casa Aberta, que você escuta a partir de agora na Rádio Universitária FM. Eu sou Ismael Furtado e estarei com vocês nesta tarde em um programa de estreia produzido aqui pelas novas bolsistas aqui do Casa Aberta, a Lia Ribeiro e a Natiele Silva. Quero agradecer a elas, tá? Pela participação maravilhosa aqui, já começando no nosso programa. Bem, gente, o Casa Aberta é uma iniciativa da EIDEA, a nossa escola integrada de desenvolvimento e inovação acadêmica, em uma parceria com a Universitária FM. E hoje o programa Casa Aberta tem como assunto principal o ensino da disciplina Golpe de 2016 e o futuro da democracia. Esse assunto que causou algumas polêmicas nos últimos dias, quando a Universidade de Brasília anunciou a oferta desta nova disciplina no curso de Ciências Políticas. E agora o mesmo tema também será lecionado aqui na UFC, na nossa universidade, na cadeira Tópicos Especiais em História 4 do nosso curso de História. E para conversar com a gente sobre o tema, contamos com a ilustre presença, já vou agradecendo a presença da professora Adelaide Gonçalves, ela que é doutora em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, que possui pós-doutorado no Instituto de História e Teoria das Ideias da Universidade de Coimbra. Atualmente é professora associada da UFC e tem experiência nas áreas de Teoria da História, História do Brasil, História de Portugal, com ênfase na República, e História das Ideias. Olha que interessante, gente. Vejam só, a nossa convidada é muito interessante. Ela tem interesse e estuda a história das ideias, atuando principalmente nos seguintes temas: anarquismo, mundo do trabalho, memória, imprensa operária, história do livro, prática de leituras, imigrantes, bibliotecas, revistas, enfim. Eu tenho uma alegria muito grande, é uma satisfação enorme receber aqui no Casa Aberta a professora Adelaide Gonçalves. Boa tarde, professora, a casa é sua, seja muito bem-vinda. Vou só pedir que a senhora se aproxime um pouco mais do microfone. Pois não. Também aqui com a gente o Jailson Pereira da Silva, ele é que é professor do Departamento de História da UFC, doutor em História pela Universidade Federal de Pernambuco. Professor Jailson, boa tarde, muito obrigado pela sua presença, a casa é sua. Obrigado Ismael, obrigado pelo convite. Vamos ver se a gente consegue fazer uma tarde produtiva e agradável. Ok, então vamos lá, vamos começar a nossa tarde ao som de Arnaldo Antunes, que traduz... A casa é sua, porque não chega logo, nem o prego aguenta mais o peso desse relógio. A casa é sua, entre e fique à vontade para conversar hoje sobre a oferta da disciplina Golpe de 2016 e ameaça à democracia. Professora, vamos começar então a nossa discussão. Como é que a gente situa o surgimento dessa disciplina? Vamos contextualizar um pouquinho como é que ela surge, essa decisão, que me parece, que me corrija se eu estiver errado, que é uma decisão do colegiado, do curso de História, né, vai ser ofertado de uma forma muito interessante, quer dizer, um grupo de professores, algo que a gente vê assim com uma articulação muito bem feita, muito bem preparada, e eu queria que a gente começasse, vamos situar por que surge essa disciplina, qual o contexto aí, vamos começar por aí então. Bom, em primeiro, muito boa tarde aos ouvintes da nossa rádio universitária. É sempre uma renovada alegria retornar
aos estúdios de nossa rádio universitária e hoje no programa do Ismael, um colega muito querido e que realiza um enorme trabalho, e o nome do programa é muito interessante. Estamos em casa, né? Sim. A casa é nossa e uma casa de portas abertas, uma casa em convívio, uma casa de diálogo. Então, portanto, dizer que a Rádio Universitária, ao trazer os debates candentes na conjuntura brasileira, na conjuntura internacional, de fato realiza a função da Universidade Federal do Ceará. Por isso, essa nossa rádio universitária foi criada. E sempre que entro aqui no estúdio, sem desmerecer nenhum dos colegas que fazem tão bem esse trabalho, mas sempre a memória de nosso querido mestre Agostinho volta à nossa memória. Foi um professor... Me emocionou agora. Tive o prazer de foi ser um aluno professor de todos nós, um grande lutador pela causa da democracia e um grande professor. O professor Jailson seguramente vai até informar um pouco melhor, sem dúvida, as razões que nos levam à deliberação em colegiado e à deliberação sem opiniões contrastantes. Não estou aqui dizendo de modo nenhum que estamos sob, portanto, a égide da unanimidade. Não é isso, mas realizar a disciplina Tópicos Especiais 4, de certo modo, é uma característica do Departamento de História da Universidade Federal do Ceará. Tentamos honrar aqueles que criaram este departamento, aqueles que criaram esta área de história. Tentamos, portanto, fazer jus aos títulos que realizamos em estudos. Todos nós somos filhos dos estudos em universidades públicas, não é? E nós estamos, portanto, muito atentos às palavras-chave da disciplina da história dos historiadores, da história conhecimento. Palavras-chave como conjuntura, estrutura, são palavras-chave. Logo, temos, por assim dizer, o compromisso em não nos furtarmos em nenhum momento do debate daquilo, da discussão, à luz dos estudos que são realizados, das pesquisas que são realizadas, portanto, dos temas que atualizam os nexos da cultura histórica, não é? Então, completando aqui sobre o professor Jailson Pereira da Silva, o professor Jailson, com outros colegas do departamento, como Meise Regina Lucas, como Ana Rita Fonteles, entre outros, mas esses três, por exemplo, vêm se dedicando há largo tempo ao estudo dos temas que dizem respeito centralmente a comportamentos políticos, a cultura política, no Brasil autoritário das conjunturas várias, mas especialmente dos anos desde o golpe civil e empresarial militar de 64 até o golpe que estamos vivendo na conjuntura que se abre em 2016. De modo que a disciplina iniciará no dia 8 de março, que também não é casualidade. Muito simbólico. E nos traz também um grande contentamento por nos vincularmos a esta grande e simbólica data das lutas das mulheres em escala internacional. Às 18 horas é a nossa disciplina, às quintas-feiras, portanto, uma disciplina que terá como característica fundamental o diálogo em sentido lato,
a possibilidade de pôr em diálogo um tema ou temas articulados desde distintas perspectivas de análise, ou seja, abrindo mesmo uma compreensão necessariamente interdisciplinar da natureza do golpe, da natureza dos golpes, como se processam, como se realizam, ativando o debate acerca do tempo na história. Um golpe não se realiza no dia tal, na hora tal, ele é um processo e ele, portanto, se vai observando. De modo que, só para concluir essa parte, o Jailson já entra, aqui seria mais, como o Ismael diz, contextualizar. Acho que, em primeiro, resumindo, a Universidade Federal do Ceará, por meio do Departamento de História, por meio do curso de História, realiza a sua função pública, ou seja, mediante um tema candente, oferece uma disciplina, oferece uma reflexão. Ponto 2. A oferta desta disciplina se dá de modo como fora um aviso de incêndio, face uma conjuntura, uma emergência do pensamento e da ação face a uma possibilidade de censura a um docente da Universidade de Brasília, uma universidade pública que ofertou esta disciplina acerca do golpe e do futuro da democracia como vivida e praticada no Brasil na área da ciência política. E nossa grande, digamos, alegria, pois a esperança é alimentada pela alegria, é que Ismael nos noticiava, quando de nossa entrada aqui no estúdio, que hoje, dia 2 de março, já somos 14 universidades. 12 instituições. 14 instituições superiores de ensino no Brasil, 14 universidades a oferecer esta disciplina com este escopo. Obviamente que cada programa certamente fará as suas, digamos, cercará o problema a partir dos estudos, das pesquisas dos docentes. Ponto 3, encerrando essa primeira participação. A nossa disciplina também praticará esta necessidade urgente de nos constituirmos como professores em defesa do patrimônio universitário, em defesa da cultura universitária. Nossas universidades públicas vêm sofrendo um imenso e público ataque, um imenso e público programa de contra-reformas e de desmonte daquilo que é mais caro às instituições. Logo, a nossa disciplina, a oferta dessa nossa disciplina corresponde precisamente a dizer que estamos atentos, que estamos em nosso lugar como docentes. E, por último, queria dizer que é verdade que as universidades públicas, malgrado não terem os maiores orçamentos e nem o maior número de assentos de estudantes de ensino superior no Brasil, somos sim um quadro de vigorosas pesquisas no Brasil e em escala internacional. Logo, nós vamos estudar nessa disciplina o que é pesquisado, o que é publicado em revistas acadêmicas, em livros por todo o Brasil, e também, fruto dessa nossa alegria, a nossa disciplina, caros estudantes que já estão matriculados, não vou dizer quantos são, fica a surpresa para quinta-feira, não é? Mas nós seremos professores de História, de Sociologia,
de direito, de literatura, de educação, várias áreas do conhecimento. E hoje mesmo, um caro professor da literatura fez contato com o nosso departamento dizendo: usem o meu nome se consideram que as pesquisas que realizam podem figurar. Vejam que bonito como o conhecimento pode se solidarizar quando se vê ameaçado pela figura sinistra do arbítrio, não é? Então, nessa primeira fase, é isso que eu já me alonguei muito, Não, Ismael. tá ótimo, eu falo professora. demais, caros ouvintes. Que bom, professora. É muito bom ouvi-la, e até porque, como uma repórter escreveu a respeito da senhora, a senhora trata as palavras com uma dicção, não é? Assim, perfeita, agradável. A gente escuta obrigada. Numa sexta-feira é bom cada ouvir, pedaço né? da sonoridade. As palavras soam doces, melífluas aí na voz, na sua voz. Agora, eu só fazer uma informação. Começou com a UNB no curso de Ciências Políticas, a oferta dessa disciplina. E ela veio a ser ofertada pela UFC, não é? Já está encaminhada. A gente vai tratar agora com o professor Jailson exatamente sobre isso. Não é? Mas a UES também ofereceu, não tenho aqui exatamente, vou pedir que as meninas da produção vejam qual é o curso da UES, que também vai ofertar essa disciplina. E já são hoje, já vimos hoje que são 14 instituições de ensino superior por todo o Brasil, não é? Ofertando essa disciplina. Certamente, e pelo que foi dito aqui pela professora Adelaide, isso vai se ampliar. Já não está mais cabendo em si, já vai se expandir para uma abrangência de estudos aí bem grande, bem amplo, mobilizando muita gente, e aí a gente talvez, quem sabe, daí surja um movimento, uma reação para mostrar que a universidade está viva, apesar de toda essa crise que ela vive. Mas eu quero ouvir o professor Jailson Pereira da Silva, que é professor do Departamento de História também, colega da professora Adelaide, para que ele fizesse uma análise dessa conjuntura em que surge essa disciplina. E depois a gente entra, professor, vendo esses detalhes da disciplina aí, porque certamente tem muita gente querendo participar dessa disciplina, querendo ser ouvinte, querendo ser aluno regular, não é? E quem quiser, tiver alguma questão para a professora Adelaide, para o professor Jailson, sobre o tema, quiser participar do programa, é só ligar o 3366-7474. As meninas da produção, a Natiele e a Lia, já estão aguardando a sua ligação. Boa tarde, eu me estendi demais, professor. Não, que é isso. Boa tarde a todos que nos ouvem. Eu vou dividir minha fala muito sucinta em dois momentos, né? Primeiro, pensar na ritualística da criação de uma disciplina. Essa disciplina que nós estamos oferecendo agora, ela segue, literalmente, todos os passos de criação de qualquer outra disciplina naquilo que é regido pelos documentos oficiais da UFC, referendados nos seus mais diferentes âmbitos. Então, não há nada de extraordinário na criação dessa disciplina, não é? Então, essa disciplina, como qualquer outra disciplina, ela é apresentada numa reunião de colegiado, não é? Ela é votada se vai ser criada ou não, né? Então, essa é uma primeira dimensão que eu levaria em consideração, o rigor disso. A segunda questão diz respeito ao próprio rigor acadêmico e não apenas ao rigor institucional, né? Não é, me permita a palavra um tanto quanto simplista, mas nós não estamos tratando de achismo, nós estamos tratando com professores, como a colega Adelaide falou, são professores que têm reconhecidamente publicado um trabalho mínimo sobre aquilo que eles se propõem a falar, né? E o terceiro elemento, que eu acho talvez o mais importante, é a relação que o conhecimento histórico tem com a sociedade como um todo. Isso passa, no momento atual, por duas questões. Não vamos aqui dar aula de história, que não é o sentido da fala, mas eu gostaria de destacar duas palavras que fazem parte, digamos assim, do campo epistêmico da história. A primeira, expressão e não palavra, é história pública. E a segunda é a história do tempo presente. Quer dizer, há na sociedade, de um modo geral, na sociedade brasileira, de um modo particular, um interesse pela história. Não é? A história é campo de discussão cotidiano. A história não se faz apenas num livro didático, a história não se faz no campo escolar.
Né? A história se faz via TV, a história se faz através do Netflix, a história se faz no campo de futebol, a história se faz no cinema, a história se faz no ponto de ônibus, então a história se faz em todo canto. Né? Todos nós, em alguma medida, gostamos mais ou menos de uma novela de época. Né? Você entra numa banca de revista, né? O que tem de prateleira dedicado à história, desde coleções, né? Coleção de armas da Segunda Guerra Mundial. Então, a história é um campo que chama a atenção. Né? A pergunta que se faz é como nós aprendemos o senso de história. Né? Como se apropria desse senso de história. Então, a disciplina surge dentro desse debate da história pública e surge também dentro do debate da história do tempo presente, né? Que é uma coisa que é muito dita pela academia e é também um clamor dos nossos alunos, de um modo geral, de que a gente discuta na história aquilo que faz parte do tempo presente. Né? Como é comum em grandes universidades do mundo todo, as disciplinas surgem também diante de demandas específicas. Né? Não é raro, a Adelaide aqui pode até referendar isso, não é raro que nós ofertemos disciplinas que não têm alunos. Né? A gente passa por todo o processo, passa pelo colegiado. Né? Gostaria que o professor Frank estivesse me ouvindo agora. Né? Nós ofertamos no semestre passado, só para dar um exemplo, a disciplina de História da África Contemporânea, que era um clamor, e mesmo assim nós não conseguimos alunos. Então, são jogos que se estabelecem. Não é? Às vezes a gente aponta numa direção, não dá muito certo. Essa é uma disciplina que, então, está vinculada a essas coisas que dizem respeito, como eu falei, à história pública, quer dizer, um debate de como nós construímos o senso de história e como nós lidamos com esse senso de história, e também tem a ver com a própria ideia de história do tempo presente, não é? Até como professores de história, a gente está lutando para pôr em prática aquilo que a gente diz na sala de aula, desvincular ainda a ideia de história da ideia de passado. Então, é isso que a gente também quer fazer, né? Repetindo que vai ser feito por professores e professoras que têm uma larga trajetória, tanto no ensino quanto na pesquisa de temas vinculados ao Brasil. Muito interessante, o senhor fala aí, e eu vejo muito isso no meu cotidiano, assim, como a história está se tornando pop, no sentido de popular, de interessante, de interessante principalmente para a juventude. Não é? Você vê, quanto mais conectado, mais se remetem aos arquétipos, à mitologia, não é? Ao conhecimento, ao medievalismo, que é um movimento muito forte, muito interessante. Agora, eu queria pegar aqui essa ideia, que me pareceu bem útil aqui para uma reflexão, esse conceito de história do tempo presente. Uhum. Porque a gente é formado, eu sou de uma geração que foi formado vendo a história como uma sucessão de fatos e datas e acontecimentos, não é? E a gente tende a pensar, o leigo, o senso comum, tende a pensar a história como um registro, estudo de um tempo longínquo, de um tempo passado. Muito bem. Não é? Então, eu queria que você explicasse melhor essa ideia de história do tempo presente, porque aí a gente vai entender melhor a demanda pela discussão da disciplina. Eu gostaria, inclusive, de deixar anotado nesse 2 de março aqui na Rádio Universitária, que começássemos a pensar, a partir da direção da rádio, de também ter programa específico de história. Boa ideia. Acho que poderíamos ter. Digo isso porque, na França, para tomar um exemplo, ali para os anos de 1960 em diante, grandes historiadores e historiadoras passaram a ter enorme audiência em programas radiofônicos, incluso, não é? E a partir, portanto, do debate público de grandes questões que vêm do debate histórico, movidos historiadores e pesquisas para se pôr em debate com a sociedade e na sociedade acerca dos temas. Só para dar um exemplo, caros ouvintes, há uma bela historiadora francesa chamada Michelle Perrault, que mantinha
um programa onde lia as suas crônicas. Lindo o programa. Tem aí uns livros bonitos, frutos desse programa. Um é Minha História das Mulheres. É lindo. Sugiro que pensemos, com o curso Sim. de História e outros mais, fazermos programas dessa natureza, porque, malgrado sermos já tantos cursos e tantos programas de pós-graduação, parece, por vezes, prevalecer no senso comum ou alojado no entendimento mais geral que a história deve tratar do quanto mais distante, do quanto mais antigo. Parece que essa visão antiquarista possa prevalecer em certos ambientes e em certos âmbitos. E o que o professor Jailson diz com muita propriedade é que esse debate acerca da história pública ou acerca da história imediata, da história do tempo presente, vem bastante ao de cima, principalmente com os fatos que se dão após a Segunda Grande Guerra, ali após 1945, esse grande debate e, portanto, como se afirmam as linhas de investigação na história, e convém fazer justiça, animados e aprendendo com as belas lições da antropologia que já estava em campo, que já tinha os seus caderninhos de campo. E com o nascimento do gravador, ali a técnica nos oferecendo a possibilidade concreta do registro da palavra, da entrevista, etc, etc. De modo que o que queria deixar nessa segunda participação aos nossos ouvintes é essa necessidade de nos acalmarmos um pouco, de serenarmos um pouco as nossas compreensões e os nossos entendimentos, olhando com maior zelo a história e tentando fazer um debate onde a consciência histórica seja o grande animador e a pauta principal dos nossos debates. É isso que essa nossa disciplina quer pôr em questão. Não é o partido encarnado e o partido azul, nem é uma quermesse que vamos instalar, com todo o apreço pelas quermesses, que vamos instalar. Não é. É uma discussão a sério, compreendendo quais são as vertentes autoritárias, não é, que temos na sociedade brasileira, nos agrupamentos, como se realiza um golpe em 2016, e a discussão se fará, como já disse, encerrando, com a participação de professores das várias áreas. Acho que não falei economia. Temos um grande colega da economia que fará boa participação nessa nossa disciplina. Não estou dizendo nomes, porque nós tomamos como deliberação no nosso colegiado que essa disciplina é e será um processo de todos, coletiva. Então, não temos um protagonismo de um professor ou de uma pesquisa. Queria só aproveitar nesse segundo momento para dizer que a nossa imprensa universitária deu a estampa agora, está ainda com cheiro de forno literário, uma coleção muito bacana, uma coleçãozinha chamada Estudos de Pós-Graduação. Convido os leitores, e um dos títulos que tenho em mão é Dizer é Poder, escrito sobre censura e comportamento no Brasil autoritário, onde Jailson Pereira, Meise Lucas, Ana Rita Fonteles examinam
A partir dos escritos da Escola Superior de Guerra, os temas do gênero e comportamento, a partir das cartas, veja aqui que bacana, como fonte documental, as cartas observando, portanto, a censura no Brasil dos anos 70 e estudos aqui muito interessantes sobre cinema e censura no Brasil, feitos por Meise Lucas e Jailson, trazendo aqui um excelente debate sobre música e política no pós-1964. Então, esse livrinho será estudado com tantos outros, e esse fica aqui de presente para o nosso colega Ismael. Eu vou sortear com os ouvintes. Não, fique com esse Tá e certo. pode sortear Obrigado, outro é um prazer, parabéns. os ouvintes. Parabéns tá aos bem? autores, né? Uhum. Assim, os nossos são colegas aqui do curso de História. Ana Rita, foi minha colega jornalista também. Perfeito, perfeito. O papo tá maravilhoso. O professor Emílio, da Universidade Cristo, mandou uma questão aqui, mas a gente vai ter que fazer um intervalo. Casa Aberta volta já. A casa é sua, porque não chega logo, nem o prego aguenta. Universitária FM, a sintonia da Terra. Aos domingos, a partir de 8 da noite, você ouve MPB Social Clube, o ponto de encontro da música popular brasileira. UFC Notícia. A Biblioteca Universitária da UFC informa que na próxima segunda-feira o sistema Pergamum fica inoperante. O motivo é a atualização do sistema que ocorre ao longo da manhã. Todas as reservas serão mantidas e não haverá cobrança de multas no período. A previsão é que a atualização seja concluída no mesmo dia, quando a biblioteca retornará ao atendimento normal. A casa é sua, porque não chega logo. Casa Aberta está de volta, hoje discutindo o ensino do tema o golpe de 2016 e o futuro da democracia, uma ameaça à democracia, eu complementaria. Temos o prazer enorme de receber aqui a professora Adelaide Gonçalves, a quem eu expresso aqui meu respeito, minha admiração, sou parte do fã-clube dela, e também aqui é uma alegria receber o Jailson Pereira da Silva, a quem, também professor do curso de História, a quem eu retomo a questão da história do tempo presente. Eu gostei muito desse tema. Eu também faço parte do fã-clube da Pronto, somos dois. E são muitos, inclusive alguém aqui que ligou agora há pouco aqui e fez aqui um trecho do poema do Fernando Pessoa para a professora Adelaide, é o Glauber Mateus, ok? Vamos lá, professor, então. Eu vou tentar retomar rapidamente a discussão a partir de uma palavra que você usou de como foi construído o senso de história quando você era estudante, né? Você dizia que conhecia ou que havia aprendido história a partir da ideia de sucessão, né? Esse é um modo de arrumação do tempo histórico, a sucessão, passado, presente e futuro, né? Não é o único. Você pode trabalhar a história a partir do simultâneo, por exemplo, né? O que faz um deslocamento na própria compreensão de história que nós temos. Ao invés de perguntar o que vem antes, o que vem depois disso que eu estudo, você pergunta, então, o que é que está acontecendo enquanto isso que eu estudo acontecia? Né? É uma outra forma de pensar, então, o senso histórico. Você pode ter o simultâneo, você pode ter o duracional, é uma outra pergunta que você faz, é quanto tempo isso que eu estudei aconteceu? Né? Você pode pensar o simultâneo junto com o sincrônico, né? O que seria o simultâneo junto com o sincrônico, perdão. É saber que as coisas acontecem no mesmo tempo, mas que não seguem o mesmo ritmo. E tudo isso vai contribuir, então, para que a gente compreenda a história desvinculada de uma ideia de passado. Não é desvinculada do passado, mas é uma ideia de passado, que se caracterizava, por exemplo, do passado como fundador do presente, como criador do futuro, da história como mestre da vida. Quer dizer, essas concepções de história, ao pouco, elas estão sendo tensionadas, né?
hoje a possibilidade, por exemplo, de você estudar uma história pensando a linearidade temporal no sentido inverso. Ao invés de você fazer do passado explicando o presente, você pode fazer o presente que também lhe ajuda a entender o passado. Né? Até porque passado e presente não são condições dadas, né? Há um passado que não passou, que nos incomoda. Se me permite uma parte à vontade, chata, professor. Eu citaria só um autor, que é o Michel de Certeau, que faz uma discussão muito boa para dizer como é que nós compreendemos a história, muitas vezes, quando comparado com outros modos de apropriação do passado. E aí ele faz uma distinção entre, por exemplo, o tempo da psicanálise e o tempo da história. Né? E aí ele diz mais ou menos assim, o tempo da psicanálise tem muito a ensinar ao historiador, porque o tempo da psicanálise não separa o que é passado do que é presente, quer dizer, as coisas aparecem conjuntamente, tensionadas. Né? O passado está aqui agora. Tá. E às vezes o historiador quer separar o passado do presente, talvez até do futuro. Quer dizer, o Certeau nos chama a atenção para isso, que nem sempre é esse tempo linear, é esse tempo cronológico arrumado, estirado, a forma mais específica e profunda de entendimento da história. A história do tempo presente vai muito nessa direção. Né? De compreender como as tensões, como as aproximações, como as fissuras, os encontros entre passado e presente se estabelecem para, em alguma medida, fazer com que nós nos reconheçamos como sujeitos no tempo. Né? Há uma pergunta que talvez possa resumir tudo isso. Essa discussão sobre história do tempo presente tem muito a ver com a pergunta que se traduz na seguinte interrogação: como nós chegamos a ser o que somos? É isso que está posto. Nós queremos discutir isso. Como nós chegamos a ser o que somos no Brasil atual? Né? É mais ou menos isso que está posto quando a gente fala. Ok. Muito bom. Quer complementar, professor? Não, nada, não há intenção de complementar, só voltando aos eixos da própria disciplina, não? Sim. Então, vou então agora fazer a pergunta aqui do nosso ouvinte, que ligou 3366-7474. As meninas estão aguardando a sua ligação. Liga aí, 3366-7474. Faz uma pergunta para a professora Adelaide, uma pergunta para o professor Jailson. Façam como o Emílio, da Universidade Cristo, professor Emílio, que está perguntando se a disciplina está disponível para ser para acesso à comunidade em geral ou se é apenas para professores e alunos da UFC. Quem pode fazer a disciplina, como faz, para quem é voltada? Emílio, regularmente o procedimento, a disciplina foi cadastrada, como dito aqui, esta semana. Ela foi cadastrada, você deve, como os outros ouvintes, ter acompanhado esta clara perseguição desencadeada a partir do ministro da Educação, né, do Ministério e da pessoa do ministro da Educação. Certamente não é um leitor de história, o atual ministro da Educação no Brasil, e nos solidarizamos ao professor Luiz Felipe Miguel, da Universidade de Brasília, professor doutor, professor titular, professor com todas as credenciais acadêmicas para qualquer universidade do mundo. Perfeito? Então, meu caro Emílio, só situando, porque um ouvinte pode ter aberto o rádio agora, entrou no carro, sim, ligou o rádio e está pegando aí nossa palavra. Então, nós somos já 14 universidades oferecendo, a matrícula foi aberta, a coordenação do curso de História, a professora Ana Carla é a coordenadora do curso, está cadastrada a disciplina e as aulas iniciam na quinta-feira, às 18 horas. Os alunos regularmente matriculados é que têm o acesso à matrícula, o acesso formal, Emílio. Entretanto, é possível que ouvintes possam pleitear. Então, a disciplina é aberta aos alunos do ensino de graduação da UFC, não necessariamente de História,
qualquer estudante de graduação pode pleitear a matrícula nesta salutar convivência ou intercâmbio entre áreas acadêmicas, não é? O programa da disciplina, ele normalmente não, é da praxe acadêmica, ele está à disposição desde o primeiro dia de aulas, com a bibliografia correspondente, uma bibliografia mais central, outra de apoio. Normalmente também indicamos filmes, documentários e uma filmografia, e incluso também as canções, as músicas são um aporte de grande interesse, assim como a dramaturgia. Mas isso o aluno poderá obter as informações ao longo da disciplina e fazer uso desse material para sua autoformação, pois não é durante o horário das aulas que todas essas fontes, todos esses recursos pedagógicos serão utilizados. Emílio, nos visite, esteja aqui conosco, e a nossa disciplina, ela terá grandes eixos temáticos, ela discutirá a partir da perspectiva, como disse, interdisciplinar, ela fará o debate sobre o que é um golpe, afinal. E o que é um golpe, afinal, né? Para, Emílio, também sairmos dessa enorme armadilha para alguns, pântano para outros, em que, por vezes, estamos enredados para o caso da armadilha ou submersos para o caso do pântano no Brasil, que é essa enorme mistificação midiática e digamos, esse agudo grau de polarização que se dá a partir da transformação da rede mundial, não é, em redes antissociais. É preciso ter muito claro também o que pode significar esta desqualificação de determinados debates, não é? Emílio, acho que você me entende, de modo que nós vamos discutir, portanto, a propaganda, a censura, nós vamos discutir os intelectuais e os governos autoritários no Brasil e as lutas sociais pela democracia, não é? A sociedade se autoagenciando, a sociedade se fazendo, ela é um campo de luta, de embates pela democracia. Grandes intelectuais da estatura de Antônio Cândido de Melo e Souza, que nos deixou há tão pouco tempo, quase centenário, como Sérgio Buarque de Holanda, Paulo Emílio Salles Gomes e outros da mesma estatura intelectual, foram homens que, nas suas sessões estaduais ou no seu Congresso Brasileiro de Escritores, por assim dizer, combateram pela palavra e pelo ato intelectual a ditadura do Estado Novo, a ditadura no período de Vargas. Então, o intelectual público, a intervenção do intelectual, ela é fato de democracia. Quantos de nós deveremos voltar a ler, e a disciplina também ensejará tais leituras, as palavras de um dos maiores sociólogos do mundo e da América Latina em particular, e do Brasil em especial, o mestre de todos nós, Florestan Fernandes. Quanto escreveu sobre as ditaduras na América Latina, quanto legou para nós de reflexão acerca do poder e do contrapoder na América Latina,
quanto terá dito para nós acerca do pendor autoritário das camadas proprietárias no Brasil. Então, a nossa disciplina, ela quer também pôr em debate a função da universidade, dos seus pesquisadores, dos seus professores, no sentido não apenas de publicitar os seus escritos, os seus livros, as suas revistas, mas de se pôr solidário à sociedade, nomeadamente num período de tão grave momento, não é? Como devemos observar, analisar e o que podemos dizer face à intervenção na segurança no Rio de Janeiro? Isso é um debate. Esse debate deve ser travado. Aqui na UFC temos laboratórios de estudo da violência com excelentes pesquisadores, com qualificadíssimos pesquisadores. O que temos a dizer sobre estes fatos que estão, de fato, alterando? E concluindo, Emílio, é preciso debatermos, sim. É preciso debatermos por que a mídia corporativa, todos os dias, há uma rede aí desse grande conglomerado cuja propaganda, autopropaganda, propaganda do próprio conglomerado diz que são 100 milhões de uns, todo dia ligando os programas desse conglomerado. Vejam bem, escutemos bem, caros ouvintes, para esse grande conglomerado da mídia do Brasil, somos 100 milhões de uns, quaisquer uns, de modo que temos que estar muito atentos para essas operações, porque todo dia somos martelados. Se não houver a reforma da Previdência, eu dizendo da Presidência. Também merece uma reforma. Isso merece totalmente. Da Previdência, viveremos o pior dos mundos. Mas veja, isso tem que ser discutido do modo apropriado. Então, o que são as contrarreformas? São, portanto, a face evidente. Na história, a gente chama contraprova factual. Essas são as contraprovas factuais do golpe em curso no Brasil, do golpe que se instalou em 2016 e que realiza agora esse conjunto de contrarreformas. Flexibilização, terceirização, contrarreforma trabalhista, precarização, retorno desavergonhado do trabalho escravo, etc, 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 Emílio. Eu encerrei minha participação. O Emílio foi o nosso ouvinte mais bem respondido até hoje. Recebeu toda a atenção. Obrigado, Emílio, pela audiência. Um abraço aí. Aproveitando para mandar um abraço aqui também para a Lucélia, a Tainá, o Gabriel, a Adriana, todos lá na Ideia, no campus do PC. Um abraço na sintonia do programa. Hoje deu certo. Um abraço para eles e para todos que estão aqui conosco hoje, com o professor Jailson, com a professora Adelaide, aqui no Casa Aberta. Bom, gente, professor Jailson, pode falar um pouquinho mais da disciplina aí, para a gente... E eu queria citar aqui, o Francisco Cassimiro ligou 3366-7474, e ele diz assim, sou coordenador do curso de Economia Ecológica da UFC, e ele diz uma informação que é ótima, mas também deve preocupar aqui um pouquinho vocês, porque ele diz o seguinte, qualquer ex-aluno graduado pode cursar a disciplina, tá? E ele diz, se matriculando, desde que se matricule como aluno especial, requerendo vaga na coordenação de História. Olha, se todo mundo tiver interessado, for fazer a disciplina, vai ser lotado. E aqui eu já deixo a sugestão. Façam a divulgação do material, né, nas nossas redes. Né, é possível captar essas imagens, sons, essas palestras e aí tornar isso, se não na modalidade à distância, pelo menos ampliar aí o acesso a essas discussões que certamente serão muito interessantes sobre a dinâmica da disciplina. O professor pode falar mais um pouquinho. Como é o nome do coordenador, do colega? Francisco Cassimiro. Francisco Cassimiro. Obrigado, boa tarde para ele.
Ele tem razão, sim. Os alunos podem se requerer, né? Como alunos ouvintes ou especiais, desde que sejam graduados. É preciso pensar, então, como é que ela se enquadra. A disciplina se enquadra na matriz curricular da história. Tópicos 4 é uma disciplina chamada de componente eletivo, né? Componente optativo, é aquele que o aluno escolhe. Dentro da nossa matriz curricular, o aluno regular da história, ele tem que cumprir alguns componentes que são optativos. Ele escolhe se quer ou não fazer, né? Esses componentes estão lá disponíveis. Normalmente a gente oferece 2, 3, 4 disciplinas com esse caráter. É aberta aos alunos de outras graduações, né? É aberta a toda a comunidade da UFC, mesmo alunos de fora que têm essa certificação de nível superior também pode pedir, né? Não sei se eu estou criando um problema lá para a coordenação. Não, a demanda em torno da disciplina já é um problema para a coordenação, certamente. Mas né? o lado bom disso tudo é que se nós temos, então, uma demanda, significa que nós estamos acertando também, né? Quer dizer, é uma demanda social, e penso que o papel da universidade é muito esse, né? Responder e provocar demandas, né? Eu imagino que há uma forte demanda por ter uma discussão, tá, de qualidade sobre a conjuntura brasileira. Porque o debate está muito empobrecido por conta dessa dualidade que nos amarra, essa camisa de força dessa dualidade. Então, se você é binário, tem muito pobre a discussão. E certamente essa disciplina vai atrair muita gente, não é? Disposta a debater tem uma visão mais ampla, fundamentada, com base na ciência, com base na história, uma coisa pesquisada por pessoas extremamente preparadas para esse debate, e aí ele sendo múltiplo, sendo plural, tem um interesse muito grande aí pelas pessoas. Eu queria fazer uma colocação. Da natureza desse golpe que nós estamos vivendo. No que ele se diferencia? E há muitas pessoas que têm uma resistência a adotar esse conceito de golpe para essa situação que nós estamos vivendo no Brasil, pressupondo que há uma certa ordem legal, constitucional aí, que não foi rompida. Assim, o que caracteriza esse golpe, professor Jailson? Bom, deixa eu tentar organizar aqui alguns caminhos interpretativos sobre isso, né? Eu não vou falar no geral, mas vou falar da América Latina. Quer dizer, na América Latina, o golpe não é uma exceção, né? O golpe é uma ordem, né? Citar um exemplo, a Bolívia, do século XIX para o século XX, sofreu 52 quarteladas. Sobe fulano, desce ciclano, sobe fulano, desce 52 quarteladas. É preciso pensar, então, como é que um golpe se estabelece a partir de, digamos assim, 2 pontos de interpretação sobre isso. Quem dá o golpe e como dá o golpe, né? O golpe, como uma instituição da história, então, ele passou por várias fases e ele muda com o tempo. Na nossa cabeça, talvez pelo de 64, está muito vinculado à ideia de que o golpe é o golpe militar, ou aquele em que se põe os tanques na rua. Esse é um modelo, talvez o mais vigente na América Latina, mas não é o único, não é? O que caracteriza o golpe? O golpe tem pelo menos 2 características fortes. A primeira é que ele tem que ser dado por outras instituições que têm poder. Senão ele ganha, dentro da literatura da ciência política, ele se confunde muito com o que seria revolução. Quer dizer, um grupo de fora vem e ocupa. Não quero entrar nesse detalhe, não. Quero ficar só nessa especificidade. São organismos do próprio governo. Mas o golpe militar é um organismo do governo. Não esqueçam. Não é? Que está, inclusive, ali rompendo... Dentro do próprio Estado. Dentro do próprio Estado. Então, o golpe de Estado se dá muito nessa lógica de que alguém dentro do Estado tensiona, né, reestabelece ali a correlação de forças e consegue passar por cima de um acordo tácito ou explícito que estava estabelecido, né? Alguns golpes são mais radicais no sentido de que expõem essa fissura de uma maneira mais clara. Outros não. Outros começam a comer, digamos assim, a estrutura a miúdo, quer dizer, a alterar pequenas fissuras que vão, aos poucos, abrindo a distensão, né? Me parece que nós estamos vivendo um modelo desse, né? Para mim, parece muito claro, né? Só um detalhe, eu diria. A palavra golpe parece incomodar muito algumas pessoas, né? Mas você acha que algum golpista, em algum momento da história, ergueu a mão para dizer eu sou golpista? Quer dizer, é muito
tênue essa colocação de que o que incomoda é apenas o golpe. Não penso que seja apenas isso, não. Existem questões mais profundas, não é? Talvez, eu não sei se é adequado, mas se a gente for olhar o que o dicionário de política do Bobbio trata como um golpe de Estado, ele vai mostrando que o golpe de Estado, como uma estrutura do pensamento político, está desde o século XVII, 1600 e alguma coisa. Ele já cita lá, dizendo, olha, nós temos os primeiros golpes. Os golpes que são dados pelos governos, né? E os golpes que são dados por organismos do governo, né? E muitos deles dão esse golpe e fazem com que a estrutura volte a circular, mas numa nova direção, sem a, entre aspas, ruptura radical, que é aquela que a gente espera sempre, né? Ela não se dá de forma tão simplista assim. Como nada se dá na história de forma simplista. Essa ideia de que você vai dormir e acordar no 1º de abril, isso é apenas uma forma de pontuar a história, mas o golpe de 64 também não começou e se encerrou no 1º de abril de 64. E a gente está efetivamente ameaçado, a democracia está ameaçada no Brasil? Sim. São muitas e várias as evidências das ameaças permanentes à vida democrática, o que realiza a vida democrática, o que realiza a cidadania e a vida democrática. Essa nossa disciplina, portanto, ela pretende se debruçar sobre várias das densas contribuições da sociologia, da história, da ciência política, da antropologia, e para examinarmos essas questões e, como disse bem nosso colega Ismael, combatermos mesmo pelo estudo, pela palavra afinada com o pensamento que provém da pesquisa e, portanto, do contraste entre pontos de vista, escaparmos a essa disputa absolutamente desqualificada e desqualificadora. Hoje mesmo eu li um artigo estranhíssimo, não vou falar da autoria para não dar publicidade, não é? Mas um artigo estranhíssimo contra a nossa disciplina e contra o tema. Ora, mas não há o que estranhar, é uma universidade se dispondo a publicamente pôr em debate o que pensa, a pôr em debate o que vários campos disciplinares pensam sobre essas questões não são grandes e graves no Brasil de hoje. Essa é uma questão que se impõe, não é? E hoje eu lia esse artigo que dizia coisas absurdas, dizia inclusive que a nossa disciplina entra quase que na dimensão do realismo fantástico. Olha que coisa mais absurda. Esse é o argumento desqualificador e que não se baseia, portanto, no debate em torno das ideias. Compreende, Ismael? Eu queria também referir ao Casimiro. O Casimiro é um colega muito querido, coordenador lá do curso de Economia Ecológica. E eu queria fazer menção daí de um bom exemplo, frutuoso exemplo de articulação entre campos disciplinares na UFC, de interdisciplinaridade vivida e praticada. Fábio Sobral, professor da economia, está lá na economia ecológica. Casimiro, que vem dos estudos da agronomia, da agroecologia, só para dizer que a nossa tarefa está sendo cumprida. Os ouvintes
devem saber que isto aumentou nosso trabalho como professores. Lá no departamento estávamos todos com a nossa carga horária, com as nossas disciplinas, mas não podíamos ficar inertes sob a hipótese de um docente do ensino superior, caros ouvintes, ser censurado e poder ser alvo de processo administrativo. Temos que, para realizar a democracia, temos que cumprir a nossa parte como docentes de universidade pública. E o Jailson quer dar uma palavra. Eu gostaria de dar 1 hora mais para o Jailson, mas o programa acabou, está chegando aqui no final. Muito obrigado, professor Jailson. Espero que o senhor retorne aqui outras vezes. Darei mais tempo para o senhor. Né? Tem muita coisa ainda ficou por ser dita, né, aqui, perguntada também. Professora Adelaide, muito obrigado pela sua presença. Obrigado principalmente a você, nosso ouvinte. Obrigado, Natiele, Lia Ribeiro na produção, Ismael Furtado na apresentação. No áudio, o nosso maestro Lima. Até sexta-feira. Fique com um maravilhoso fim de tarde. Tchau. A casa é sua, porque não chega logo. Nem o prego aguenta mais o peso desse relógio. Temos um mundo a compartilhar, pensar, conviver, agir, refletir. A universidade que queremos. Universitária FM, a sintonia da Terra.